só para eu ter certeza. Pronto. Luiz França, João Lobo disseram que sim. Ótimo. Pois, gente, finalmente nós chegamos no dia, né, da nossa Experience Class, que tanto foi divulgado. E nós vamos iniciar essa jornada, né, de 3 dias de aulas gratuitas, onde vocês vão aprender muita coisa. E o legal, gente, é que essa aula aqui está sendo gravada, então talvez você tenha um amigo, um familiar, ou talvez até uma pessoa que você conhece que entrou no grupo e não conseguiu acessar por causa de algum compromisso, né? Então, essa pessoa vai poder depois acessar esse vídeo, ok? Então, gente, antes de iniciar a aula, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sérgio, eu sou professor de idiomas. Atualmente eu estou ensinando inglês, espanhol, francês e italiano, certo? Eu morei mais de 10 anos fora do Brasil, e eu aprendi os idiomas que eu sei hoje lá no exterior, né? Inclusive, esses dois últimos idiomas que eu citei, que são francês e italiano, eu aprendi no exterior. E eu gostaria de, antes mesmo de começar a aula, né, inclusive enquanto o pessoal vai entrando, eu vou compartilhar a tela já já, para a gente fazer a apresentação. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria falar rapidamente sobre a metodologia que vocês vão ver durante esses 3 dias, ok? Então, como será essa metodologia? Gente, é bem simples. Nós vamos iniciar a nossa aula com gramática, né? É uma gramática objetiva. Não vai ser aquele negócio chato, aquele negócio que eu vou passar, sei lá, meia hora, 40 minutos falando sobre gramática, né? Que às vezes isso cansa, é cansativo, mas na realidade eu vou tentar ser bem objetivo e ensinar gramática de forma prática para vocês, ok? Então, de uma forma que vocês realmente vão conseguir utilizar no dia a dia, ok? Outra coisa também que tem na nossa aula, que vocês vão ver, é a parte situacional, né? Porque de nada adianta eu saber muito de gramática, mas quando chega uma situação do dia a dia, né, eu não sei me virar. Então, nós vamos ver isso nessa primeira aula também. Então, agora que eu já me apresentei a metodologia, nós já esperamos, o pessoal vai entrando aí, eu gostaria de começar a nossa aula. Então, gente, antes de começar, inclusive, se você ainda não conhece o nosso Instagram, você pode acessar, nós vamos postar conteúdo durante essa semana, que talvez você vai gostar muito e aprender uma coisa ou outra que nós vamos estar ensinando por lá, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Pronto. Então, gente, eu gostaria que vocês só confirmassem que vocês conseguem ver a tela. Só um instante. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Escrevam no chat, por favor. Se dá para ver a tela, o que eu coloquei agora. Vou dar uma olhada aqui. Tá ok. Alguém falou aqui. Ótimo. Pronto. Então, gente, vamos lá. Essa vai ser a primeira parte da nossa aula. E aqui está a nossa Experience Class, né, de volta para o futuro. E por que que eu escolhi esse tema de volta para o futuro, né? Um tema interessante, é um tema que de um filme, inclusive, né, um filme muito antigo que com certeza muitos de vocês já assistiram. E o tema é de volta para o futuro justamente porque nós vamos tratar o futuro em inglês, né? Esse vai ser um dos temas principais, mas não vai ser o único tema, certo, certo gente? Então, ah, nós vamos desenvolver, e é até engraçado, porque o primeiro tema, eu acho que vocês vão ficar um pouco assustados, mas fiquem tranquilos, tá certo? O primeiro tema da nossa Experience Class, que eu vou tentar tratar bem rapidinho, é o to be. E por quê? Aí talvez você vai ficar com medo, com trauma aí. Nossa, to be era só o que davam na escola. Inclusive, eu fiz até um meme aqui, gente. Eu sou um professor meio estranho às vezes, né? Coloco o meme no meio da aula para não ficar um negócio chato. Aí eu botei um esqueleto aqui sentado, dizendo assim, esperando o professor
pessoa parar de falar do to be. Mas, gente, não é o meu caso, certo? Isso aqui vocês vão ver como eu vou tratar rapidamente, justamente porque é um dos temas assim mais basilares, né? Um dos temas mais fundamentais do inglês. Então, vamos começar a entender bem rápido o que é o to be, como funciona. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o verbo to be, ele significa ser ou estar, certo? Então, eu não preciso de um verbo ser e eu não preciso de um verbo estar no inglês, porque o to be já cobre os dois. Talvez você se pergunte, e aí, professor, como é que eu vou saber se significa ser ou estar? Mas, gente, não se preocupem, o contexto vai ajudar vocês, ok? Então, desenvolvendo aqui o slide, vocês vão ver a conjugação do to be. Eu vou ser bem rápido, bem breve. O que acontece? A gente tem aqui, ó, a primeira conjugação é I am, né? Quando eu digo I am, eu posso estar dizendo eu sou ou eu estou. E é importante, gente, se você ainda não fez isso, pega um bloco de anotações ou um caderno, ou pega as notas do seu celular ou computador para você ir anotando essas coisas, mas vai ficar tudo gravado, fica tranquilo. Então, continuando. I am significa eu sou ou eu estou. Isso é muito importante para que na hora que você na hora de falar inglês você não se confunda. Então depois a gente tem you are, que significa você é e você está, ou você está. He is significa ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. Então, no próximo slide, a gente pode ver o it is. Talvez você já está cansado de escutar esse it, né? E talvez você já até se perguntou, ué, o que significa esse it? Então, it seria ele ou ela, né? Ou seja, ele ou ela para animal, coisa ou situação, como está escrito aí. Então, quando eu digo it is, eu posso estar falando sobre esse it. Pode significar que eu estou me referindo a um animal, uma coisa ou uma situação. Então, eu estou dizendo que aquele animal, aquela situação ou aquela coisa é, ok? Então, por exemplo, se eu estou falando de um carro, eu posso dizer it is fast or it's fast. Eu já vou mostrar isso da abreviação, né? Eu posso dizer dessas duas formas. Então, esse it é como se eu estivesse dizendo assim, ele é rápido, o carro, ok? Depois, olha aqui, a gente tem o you are novamente, né? Por quê? O you significa você, como vocês tinham visto no slide anterior, ou também pode significar vocês, ok? Então, o que acontece, gente? Depois a gente tem we are, né? Que seria nós somos, nós estamos. E o que acontece? Vocês estão vendo que aqui nós estamos vendo todos os pronomes, né? A gente viu I, you, he, she, it, we, e esse penúltimo seria nós, né? Então, nós somos, nós estamos. E depois a gente tem they are, finalmente. E muito importante, uma coisa para que vocês lembrem, they pode significar eles ou elas, ok? Então, não tem um eles e não tem um elas separadamente, ok? Pronto, então desenvolvendo, nós vamos para o seguinte slide, né? Aqui nós temos um pequeno texto, diz assim, atenção no it, normalmente no inglês, atenção no it, normalmente no inglês não temos o costume de omitir o pronome ou o sujeito, o it muitas vezes vai preencher esse vazio. Então, gente, o que eu quis dizer com isso daqui? Isso aqui é extremamente importante que vocês entendam. Normalmente, vou até usar os exemplos que eu tenho aqui, ó, vamos focar nessa primeira frase aqui, tá em português, né? O carro é bonito. Quando a gente está falando português, eu posso facilmente dizer assim, é bonito, né? Me referindo ao carro. Você já vai entender que eu estou me referindo ao carro se na conversação anteriormente eu já estava me referindo ao carro. Ok, agora vamos para o inglês. Terceira frase, ó. The car is beautiful. Ok? The car is beautiful. Eu estou falando que o carro é bonito. Só que seria errado eu falar dessa forma, ó, is beautiful, me referindo ao carro. Então, tem que ter o it. O it, ele deve estar presente. Então, quando eu digo it is beautiful, é como se eu estivesse dizendo ele, o carro, é bonito. Ou it's beautiful, que seria a forma abreviada.
Então, é muito importante que vocês lembrem isso, que a gente não vai conjugar um verbo no inglês vazio, né? Sem um pronome, sem um sujeito. Então, isso é muito importante que vocês entendam isso e que vocês não usem dessa forma. Próximo slide que eu coloquei aqui na tela de vocês seria sempre divida os pronomes para facilitar. Então, gente, eu sei que eu já falei do to be e tudo mais, só que uma coisa legal que vocês têm que entender é que a gente sempre pode dividir a conjugação de verbos com os seus pronomes, porque mais de um pronome vai usar sempre a mesma conjugação. Então, ó, o I, ele é o solitário da turma ali, ele é o único que usa am, então I am é único, só que esses três pronomes, ó, he, she, it, eles usam a mesma conjugação. Então, he is, she is, it is. Se você quiser repetir comigo, eu vou falar pausado, né? Eu sei que a explicação às vezes pode ser um pouquinho rápida, mas quando eu estiver falando em inglês, eu vou tentar falar bem pausado para que você aí possa repetir comigo. Então, he is, she is, it is. Aí, os pronomes de baixo, you, we and they usam are. Então, you are, we are, they are. Ok? Então, a gente vai ter aqui a forma contraída, e para colocar a forma contraída, eu decidi colocar alguns exemplos, gente. Então, aqui é legal porque você já vai começar a pensar na formação das frases, ok? Então, a gente tem aqui, ó, I'm happy, que seria eu estou feliz ou eu sou feliz. You're tall, né? Você é alto. He's fast and she's beautiful. Então vocês podem ver que eu não estou dizendo mais I am, you are, he is fast, she is beautiful. Não estou falando mais daquela forma, mas agora é a forma contraída. Isso vai ser muito comum, você unir o pronome e o verbo, para que fique mais objetivo. Então eu vou falar bem devagar, vou repetir para vocês, para que vocês até possam repetir comigo. I'm happy, you're tall, he's fast, she's beautiful. Ok, pronto. Então, desenvolvendo aqui, nós temos os outros pronomes que estavam faltando, né? Ó, eu vou falar pausado. It's big, we're strong, you're smart, they're here. Ok? Ótimo. Então, continuando, nós temos os adjetivos, e aqui o professor ele vai começar a fazer umas piadas bem ruins, né? Eu não sei se vocês vão considerar boas, mas espero que sim. Aqui a gente tem a imagem de dois caras que são bem famosos, né? O Shaquille O'Neal e o Kevin Hart, né? O Shaquille, ele era um jogador de basquetebol, né? Bem famoso, e o Kevin Hart, ele é um ator, comediante, e eu tô usando ele justamente para os adjetivos, porque a gente pode ver que o Shaq, ele é bem alto mesmo, e o Kevin Hart, que tá do lado dele, é bem baixinho, né? Então, eu poderia dizer que o Shaq, ele é uma pessoa alta, né? Tall. Então, se eu quisesse falar sobre o Kevin Hart, eu diria que ele é o quê? Short, né? Que é pequeno, baixo, no caso. Então, para formar frases, e é importante que a gente não aprenda somente os adjetivos, é importante que a gente coloque o que nós aprendemos anteriormente, que foi o quê? Justamente o to be. Se eu quero dizer que o Shaq é alto, eu diria o quê? He's tall. Então, eu estou dizendo, ele é alto. Eu poderia trocar por outro adjetivo. Se eu quero dizer, por exemplo, que ele é rápido, né? Sendo que ele era um jogador de basquetebol, poderia dizer he's fast, por exemplo. Então, o que eu poderia dizer do Kevin Hart, que ele é baixo? Como é que eu diria isso? Aí onde você está, você pode responder. A resposta é essa, he's short, ok? Então, vamos continuar. Aqui, ainda com adjetivos, nós temos dois carros, e é importante a gente fazer essa diferença, porque às vezes, gente, os adjetivos em inglês, eles podem ser um pouco traiçoeiros, certo? Às vezes você pensa que, tall eu poderia aplicar para um carro, ou short, né? Mas, por exemplo, se eu quero dizer que um carro é especificamente grande, né? Eu não vou chamar, nem no português eu chamaria um carro de alto, então não vou fazer isso no inglês também. Eu diria o quê?
big, né? Uma palavra bem conhecida, né? Até para quem vai no McDonald's conhece. Então, a próxima é small, né? Que seria pequeno. Então, eu poderia dizer que eu poderia aplicar o big para o carro grande, small para o carro pequeno. Então, posso dizer o quê? It's big. Muita atenção, tá vendo que eu não coloquei he? Eu não estou dizendo ele, o carro, eu estou dizendo it, porque é uma coisa, né? Um veículo, não é uma pessoa. E a mesma coisa para o carro pequeno. It's small, ok? Se eu quisesse ser mais específico, gente, eu poderia dizer o quê? The car, esse the, né? T-H-E, seria o artigo, né? Ou seja, o carro. E desde já, gente, eu posso explicar algo muito importante para vocês sobre artigos em inglês, ok? Uh, Artigos em inglês, eles podem servir tanto para o masculino, feminino, plural. Então, se eu dissesse os carros, eu usaria o mesmo, eu diria the cars, ok? Se eu utilizasse, por exemplo, para uma palavra que para a gente, no português, é feminina, por exemplo, a menina, eu diria the girl, ok? Então, the car is fast significa o quê? O carro é rápido, ok? Então vamos continuar para o próximo, indo para o próximo slide, que eu vou usar uns super-heróis. Eu não sei se tem alguém aí que curte super-herói, que curte assistir filmes às vezes dos Avengers ou Liga da Justiça aí, que está popular agora, né? Que saiu o Snyder's Cut. Mas o primeiro super-herói que eu coloquei aqui para a gente trabalhar os adjetivos, ele é o Flash, né? E a gente sabe que o Flash é o quê? Qual é o poder dele? Ele é o quê? Rápido, né? Então o adjetivo que a gente poderia usar para ele é fast, né? Como eu coloquei aqui. O outro que eu tenho é o Hulk, né? E a gente sabe que ele é um cara muito forte. Então como é que eu diria forte em inglês? Talvez você pode responder aí, você sabe. Eu vou botar aqui strong, né? Strong é forte. Depois a gente tem o próximo super-herói, e ele é o Batman, né? Inclusive, no filme ele fala qual é o superpoder dele, né? Aí você talvez sabe aí, você que talvez já assistiu o filme, que sabe até alguns adjetivos em inglês, e ele é o quê? Rich, he's rich, ele é rico, né? Esse é o superpoder dele. Então, gente, uma coisa também legal da gente lembrar é que cores também são adjetivos, então você já sabe muitos adjetivos. Se a gente for dizer a cor do traje aí do Flash, seria o quê? Vermelho, né? Então, como é que a gente diz vermelho em inglês? Red, né? Com certeza você já deveria saber, você já devia saber isso. Aí a cor do Hulk, a cor característica do Hulk, qual é? Eu vou colocar aqui na tela. Green, né? Verde. E por último, o Batman, né? A roupa dele é o quê? É uma roupa preta, então black, ok? Então, se eu quisesse fazer frases, porque eu não quero sair por aí só falando adjetivos soltos, né? Dizendo, rich, black, green, fast. Eu quero formar uma frase. Então, formando frase, gente, estou usando aqui o Hulk de novo como um exemplo. E se eu quisesse dizer, por exemplo, ó, he's strong and green. Eu estou usando dois adjetivos que são características do Hulk, né? Então, eu estou dizendo que ele é forte e verde. Então, vocês veem que a gente está usando o to be que a gente aprendeu lá no começo e agora nós estamos usando também junto com os adjetivos. Então, gente, isso é muito importante, ok? Outra coisa que a gente pode fazer para formar frases, eu vou aproveitar esses exemplos para fazer algumas explicações, né? Aqui a gente tem um rapaz, eu poderia dizer he's happy, né? Ele, o rapaz, está feliz. Aqui a gente tem uma moça, ela também está feliz. Então, she's happy. Vocês veem que a única coisa que mudou é isso aí que está em vermelho, né? Que seria o quê? O pronome, né? Então, estou dizendo ele está feliz, ela está feliz. Agora, gente, vamos supor que a gente usa os mesmos personagens para formar exemplos diferentes, né? Eu uso o mesmo rapaz aqui, a mesma moça, e eu quero dizer que ele é alto. Então eu digo o quê? He's tall. Porém, se eu quero dizer a mesma coisa sobre a moça, é importante que vocês entendam o seguinte. No português, a gente fala o quê? Ele é alto, né? Como o masculino. Agora, se eu quero dizer para moça, ela é alta em inglês, notem o que acontece.
She's tall. Então, o adjetivo, gente, em inglês não mudou por causa do gênero. E também não vai mudar por causa de quantidade. Se eu estivesse falando de pessoas, isso não iria mudar. Eu não tenho que adicionar um S no final porque está no plural. Então, he's tall, masculino, ele é alto. She's tall, ela é alta, ok? Então, continuando, até para mostrar essa parte do plural para vocês, eu peguei uma turma aí e coloquei como exemplo. Então, a gente está falando deles, né? They're happy. Eles são felizes, ou eles estão felizes. Vocês notam que o adjetivo não muda, continua sendo happy. A gente não vai colocar S no final, porque está no plural, né? O que mudou foi o pronome. E no próximo, they're tall. Vamos supor que a gente está falando que todos eles são altos. O que mudou aí? Somente o adjetivo, mas não mudou por causa de quantidade. Então, não estou dizendo altos com S, ok? Então, isso é muito importante. Por que é importante, gente? Justamente porque vocês devem entender que o inglês, ele é um idioma simples. Às vezes a gente vai achar difícil, por quê? Porque as palavras, elas têm significados, assim, elas são bem diferentes, né? Se você pega tall e alto, não tem muita coisa a ver essas duas palavras e outras palavras que não tem nada a ver, e por isso que às vezes algumas pessoas podem se assustar, mas se você entender a lógica do inglês, você vai ver o quanto ele é descomplicado, o quanto ele é objetivo. Então você não tem que se preocupar de mudar o gênero, a quantidade dos adjetivos, é muito simples. Então, gente, essa foi a primeira etapa, certo? Se você está gostando, se você curtiu aí, vou até abrir o chat aqui. Você pode dizer alguma coisa aí, dizer, nossa, Sérgio, gostei, estou gostando, porque nós já vamos passar para a próxima parte. E finalmente, né, falei para vocês que eu ia explicar rápido o to be, já terminamos com o to be, com os adjetivos, a segunda parte vai ser sobre sobre o futuro, ok? Então, só me confirmem, gente, por favor, até para não ficar com essa dúvida. A minha tela ainda está compartilhando legal para vocês, está tudo certinho aqui. Só mandar um sim aqui. Ótimo. Pronto, gente. Obrigado. Então vamos lá. A gente vai para o futuro aqui, né? E, gente, eu vou continuar fazendo piadas ruins, me desculpem, tá? Mas é para fazer a aula um pouquinho mais divertida, não ficar aquela coisa chata. Gente, finalmente nós vamos tratar agora com o futuro, né? A segunda etapa da nossa aula. E o que acontece? A primeira parte do futuro, que nós vamos ver nessa primeira aula, eu chamo ela de will, justamente porque nós vamos usar muito essa palavra will. E quando você pensa em will, você pode lembrar de um cara muito famoso. Talvez não veio na sua mente aí, mas agora você vai pensar nele, que é o Will Smith, né? Então a gente vai associar esse futuro, essa palavra, com o Will Smith, né? Até botei um meme aí para quem gosta. Eu gosto bastante, gente. Vocês podem até confirmar com os meus amigos. Eu vivo mandando meme pro povo. Então, tem esse meme do Will que ele tá dizendo confia, aí eu botei embaixo, trust me, né? Confia em mim. Então, é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente vai entender o will, gente? Agora você vai entender como falar no futuro, ok? Então, aqui eu coloquei um pequeno texto, diz assim, o will é uma palavra que utilizamos para colocar verbos no futuro, normalmente posicionada antes do verbo, ok? Então isso é muito importante. Se você quer botar um verbo no futuro em inglês, você vai colocar o will na frente desse verbo. Então vamos aos exemplos, né? Já. Deixa eu fazer minha piada ruim. Primeiro você coloca o will mais o verbo. Não esquece disso. Acho que você não vai esquecer com essas imagens aí que eu estou colocando. Então, will depois o verbo. Guardem isso. Então, agora sim, vamos aos exemplos. O que acontece, gente? Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, né? E aqui a gente tem o verbo go, que significa ir, ok? Então, quando eu coloco o pronome, que vocês já viram na primeira etapa, né? Quando eu estava falando do to be, I, ou seja, eu, e eu coloco will, depois eu coloco go. Então, I will go significa o quê? Eu irei. Para que fique mais parecido, né, com português, assim,
vocês podem até ver dessa forma. I will speak, que é o próximo verbo, né? Speak, falar. I will speak, vocês podem ver como eu vou falar. Mas, gente, will não significa literalmente vou ou ir, tá certo? Então, não pensem que é assim que funciona. Mas é só para que a frase fique um pouquinho mais parecida, vocês possam associar à língua mãe, né? Língua materna, língua inicial de vocês. Então, continuando, a gente tem uma frase ou duas frases um pouquinho mais complexas, né? Entre aspas, elas são mais compostas. I will go, né? Então eu vou ir ou eu irei, né? Uh, I will go to the beach. Então estou dizendo o quê? Eu irei à praia. I will speak English. Então eu falarei ou eu vou falar inglês. Então você quer botar um verbo no futuro? Coloca o will antes do verbo. Isso é muito fácil, gente. Se vocês começam a aprender verbos, né? Vocês vão conseguir colocar vários verbos no futuro. E o que é legal sobre o will? Outra coisa que vocês podem lembrar sobre o will. Que todos os pronomes que vocês vão utilizar, gente, todos eles, ó, tá aqui, ó, you, he, we, they, todos eles, gente, vão usar o will. Então não vai ter uma variação. Lembra que lá no to be a gente tinha uma variação de conjugações? Eu dizia I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Tinha que mudar. Aqui não, eu digo you will, he will, we will, they will. Então, gente, é legal que a gente vai ter algumas frases compostas e tudo mais aqui na nossa tela. E eu queria que vocês, à medida do possível, né, eu vou ler bem devagar, vocês pudessem treinar um pouco a pronúncia, certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. You will read a book. You will read a book. He will play football. He will play football. We will eat pizza. We will eat pizza. They will visit Paris. They will visit Paris. Ótimo. Então, aqui nós vamos entrar com a parte da rotina diária, gente. Então, isso aqui também vai ser algo que vai ser muito enriquecedor para o vocabulário de vocês, porque vocês vão poder até utilizar no dia a dia. Meu conselho para você, até para ficar mais chique, você vai tomar um banho, você faz o quê? Você fala assim, I will take a shower. Fala para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Aí ele vai ficar assim, não entendi. Aí você fala, ó, tem que assistir a aula lá do professor Sérgio. Então, gente, ó, inserindo, né, a rotina diária, nós temos take a shower, ok? Então, take a shower, tomar um banho. Então, se eu digo I will take, né, eu vou tomar, I will take a shower, eu vou tomar um banho. Eu quero dizer, você vai tomar café da manhã. Eu digo o quê? You will have breakfast. You will have breakfast, ok? Então, vocês podem ir repetindo comigo. Tô tentando ir bem devagar. Próxima. He will go to work. He will go to work. Ótimo. Então, vamos para a próxima. Nós estamos desenvolvendo os outros pronomes aqui, ó. A próxima. She will answer emails. She will answer emails. Próxima. We will cook dinner. We will cook dinner. A próxima. They will go to bed. They will go to bed. Pronto. Então, aqui nós vamos começar a tratar negação, porque, olha, eu não vou somente afirmar com o will. Eu não vou só falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu também tenho que dizer que eu não vou fazer algo, né? Uma determinada atividade. Então, botei o will aqui, bem nervoso. Isso é um filme, inclusive, muito bom, I Am a Legend, né? Ele dizendo no, no, né? Vamos negar o will agora. Então, a gente vai botar o will primeiro, depois a palavra not, que seria negação, e por último o verbo, para negar um verbo no futuro. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Às vezes esses memes do professor são meio complicados, meio complexos. Então a gente tem aqui, ó, I will not take a shower. Notem que a mesma frase,
Aqui era afirmativa, estamos transformando o quê? Em negativo. Então, não estamos adicionando novo vocabulário. Isso aqui vocês já sabem. Então, quando eu digo I will not take a shower, estou dizendo eu não vou tomar um banho. We will not cook dinner. Então, eu não vou cozinhar o jantar. Depois nós temos he will not go to work. Ok? E depois nós temos as perguntas. Então você vê o will aí meio pensativo, né? Pensando em alguma coisa agora para fazer uma pergunta. Então nós usamos o will primeiro, mais you, o pronome. E depois nós usamos o verbo, né? Eu botei logo um verbo, go. Então, para descomplicar isso aqui, vocês vão ver que no inglês isso é muito comum, gente. Quando nós fazemos uma pergunta, normalmente nós vamos fazer uma inversão de palavras. Então, o pronome que normalmente era a primeira palavra da frase, tipo I, you, he, she, we, they, ela vai se tornar a segunda palavra. Então, em vez de eu dizer you will take a shower, eu diria o quê? Will you take a shower? Will you take a shower? Então, a próxima seria o quê? Will we cook dinner? Will we cook dinner? E por último, will he go to work? Will he go to work? Ótimo. Então, lembrando, repitam, gente. Agora, isso aqui também é bem importante que vocês lembrem que nós vamos ter a forma contraída do will. Nem sempre a gente vai dizer I will, you will. Eu posso dizer dessa forma. E dessa vez agora, eu gostaria muito que vocês repetissem. Eu vou tentar falar bem devagar, repetir 2 vezes, porque às vezes isso aqui pode ser bem confuso. Então, eu vou falar bem devagar e vocês vão repetindo comigo. I'll take a shower. Notem que a gente combina o som das letras L, né? Da letra L que está aí com o pronome. Então, I'll take a shower. I'll take a shower. You'll have dinner. You'll have dinner. He'll watch TV. He'll watch TV. We'll arrive home. We'll arrive home. They'll wake up at 7. They'll wake up at 7. Ótimo. Então, nós estamos falando a mesma coisa, gente. Só contraiu. O americano, ele vai ter muito isso de fazer das coisas mais objetivas. Forma negativa. Então, o will, ele se tornou won't. Agora, eu estou dizendo o mesmo will not, só que se tornou won't, ok? Então, vamos lá. I won't take a shower. You won't have dinner. He won't watch TV. We won't arrive home. They won't wake up at 7. Ótimo. Então, terminamos com o will, com a parte do futuro. Vocês veem que foi bem rapidinho, não tomamos muito tempo. E vamos para a terceira parte. Gente, tá ficando claro tudo que está sendo explicado. Eu tô aqui de volta no chat, não sei se vocês conseguem ver na tela de vocês, se fica estranho, mas tô dando uma olhada aqui no chat. E ficou claro nessa parte do futuro. Lembrando que vai ficar gravado, vocês podem revisitar e podem entrar em contato comigo, gente. O meu WhatsApp é aberto, não está bloqueado, não. Se tiver uma dúvida, professor, não entendi isso que você falou na aula, vocês vão poder entrar em contato comigo, gente, certo? Então vamos para a terceira e última etapa da nossa aula. Ok? Nossa aula é bem rápida, prática, objetiva. Vamos para a próxima parte, né? Que seria o quê? Reading time. Então, esse reading time aqui, já é para minha tela tá aparecendo para vocês. Seria o quê? Tempo de leitura, reading time. E o título do texto, né? Nós iremos ver um texto agora, é Kevin's Day. Então, é o dia do Kevin. Porque nós vamos combinar os elementos que nós vimos na nossa aula, para que vocês vejam que vocês vão conseguir entender. Se não conseguir entender 100% do texto, pelo menos 90, 95% você vai entender, ok? Então, vamos lá.
Nós temos um vocabulário antes de começar, certo? Até para ajudar, para que não fique nada confuso. Então, tem o verbo go, que significa ir, vocês já sabem disso, já apareceu anteriormente. Temos o verbo work, que é trabalho. Perdão, significa trabalhar, mas também pode significar trabalho, gente, ok? Então, se eu digo, por exemplo, eu estou conjugando, eu digo I work, eu estou dizendo eu trabalho. Mas se eu digo I go to work, eu estou dizendo eu vou ao trabalho, ok? Sleep, que significa dormir, play, jogar, come back, voltar, ok? Então, eu vou dar um tempinho aqui para que vocês absorvam isso daí, deem uma olhada, eu vou tomar uma água, tá bom? Falar bem devagar aqui, novamente, só os verbos para ficar bem fixado na cabeça de vocês, né? Na mente de vocês, ó. Go, work, sleep, play, come back. Ótimo, vamos lá. Ainda tem vocabulário pela frente, ó. Agora a gente tem essas palavras. Por que eu tô essas palavras, gente? Só para contextualizar um pouco. É porque algumas das palavras que vocês não viram durante a aula, vocês vão conseguir ver agora, né, no texto. Então, para não ficarem perdidos. Então, now significa agora, tomorrow, amanhã, morning significa manhã, né? Afternoon, tarde, evening, noite. Ok? Então, deem uma olhadinha aí. Pronto, continuando. Que a gente vai ver algumas imagens, né, para nos ajudar a memorizar tudo. Então tem um camarada aqui dormindo, né? E aí a gente tem que lembrar que é sleep, né? Dormir. Aqui a gente já está desenvolvendo a rotina diária, certo, gente? Então, só mostrando aqui antes da gente ver esse texto. Aqui ele está levantando, né? Ele está acordando, na realidade. A gente diz para levantar wake up, ok? Wake up. Depois nós temos uma moça aí tomando banho. Vocês devem lembrar. Take a shower. Take a shower. Depois nós temos uma imagem de uma família, né? Eles no café da manhã. Então a gente tem o quê? Have breakfast. Então aqui, gente, eu quero abrir um parênteses e falar para vocês que have significa ter, ok? Não pensem que have significa comer ou tomar, né? Que a gente interpreta para tomar café da manhã. Mas no inglês a gente pode dizer have breakfast para dizer que está tomando café da manhã, né? Por exemplo, I will have breakfast, usando o futuro. Então, eu vou tomar o café da manhã. Isso pode se aplicar também, ó, a lunch, que seria almoço, não é lanche, gente. Se você for tomar tipo, comer alguma coisinha, você pode chamar aquilo de snack, ok? I will have a snack, ok? Mas lunch é almoço, não é lanche, ok? Eu sei que parece. Então, have lunch, né? Comer o almoço. Have dinner, que seria o quê? O jantar, né? Comer o jantar. Ok, então depois nós vamos ter aqui outra atividade, que seria watch TV, ok? Watch TV, assistir TV. Próxima seria play football. Play football, ok? Que seria jogar futebol, ok? Mas o futebol eu não coloquei, eu só olhei a imagem e o futebol apareceu na minha mente. Play, gente, jogar. Depois a gente tem tired, é outra palavra que vocês vão ver. O que, que é tired? Tired é cansado. Então digam, ó, tired, tired, ok? Muito cuidado com essa pronúncia para não pensar que é de outro jeito. Depois a gente tem um rapazinho aqui, né, uma criancinha aí vestida de Einstein, e se vocês lembrarem, né, o Einstein era um cara que é muito inteligente, então a gente poderia dizer o quê? He's smart, né, smart. Então ele é inteligente. Então aí até você talvez já viu muito essa palavra, né, a gente usa muito, né, smart para, por exemplo, celular, para televisão. Então, fiquem sabendo, smart significa inteligente, ok? E aqui a gente tem uma paisagem linda, né? Que seria, se eu quiser chamar de bonito, eu diria o quê? Beautiful, né? Então, beautiful. Gente, eu queria ser um pouquinho
não repetitivo, mas eu queria aqui trabalhar um pouco essa questão da pronúncia, né? E queria falar um pouquinho mais devagar. Vou ser bem breve, gente. Vamos lá, novamente com esse vocabulário. Vou ser bem breve. Sleep, sleep. Lembrem de repetir. Wake up, wake up. Take a shower, take a shower. Have breakfast, have breakfast. Have lunch, have lunch. Have dinner, have dinner. Watch TV, watch TV. Play, play. Tired, tired. Smart, smart. Beautiful, beautiful. Pronto. Então, finalmente, a gente vai saber do que se trata esse Kevin's Day, o que, que o Kevin fez no dia dele, né? Então, vamos lá. Vamos ler esse texto juntos, né? Eu vou ler ele bem pausadamente antes de traduzir ele. Para quê? Até para anotar, né? Para a gente saber se você está entendendo. Então, você vai fazer um teste aí. Você vai ver se você consegue entender esse texto através de tudo que nós vimos até agora. Então vamos lá. Kevin's Day. My name is Kevin, and tomorrow I will go to work. I'm tired now, but in a few minutes I will go to sleep and I'll be ready for tomorrow. Ok? Então, antes da gente passar para a próxima etapa, vou traduzir. My name is Kevin, and tomorrow I will go to work. Meu nome é Kevin e amanhã eu irei ao trabalho. I'm tired now. Estou cansado agora. But in a few minutes I will go to sleep. Mas em alguns minutos, uns poucos minutos, eu irei dormir. And I'll be ready for tomorrow. E eu estarei pronto para amanhã. Continuando. In the morning, I'll wake up. Then I'll take a shower. I'll have breakfast and I'll go to work. In the afternoon, I'll have lunch and after work, I'll come back home. Ok? Pronto. Então vamos traduzir. In the morning, I'll wake up. De manhã eu vou acordar. Then I'll take a shower. Depois eu vou tomar um banho. Então muita atenção, esse then significa depois. I'll have breakfast and I'll go to work. Eu vou tomar o café da manhã e eu vou ao trabalho. In the afternoon, I'll have lunch and after work, I'll come back home, né? Fazer um pouquinho mais pausado. In the afternoon, I'll have lunch. Então, na tarde eu vou almoçar. And after work, depois do trabalho, e depois do trabalho, I'll come back home. Eu vou voltar para casa. Ótimo. Então, depois nós temos aqui, I'll arrive home. Then, I'll have dinner and watch TV. In the evening, before I sleep, I'll play with my son. He's very smart. He'll be happy to see me. My wife will play too. She's beautiful. Então vamos traduzir. I'll arrive home. Eu vou chegar em casa. Then I'll have dinner and watch TV. Depois eu vou comer meu jantar e assistir TV. In the evening, before I sleep, de noite, antes que eu durma, I'll play with my son. Eu vou jogar, vou brincar com meu filho. Son, filho. He's very smart. Ele é muito inteligente. He'll be happy to see me. Ele estará feliz de me ver. My wife will play too. Minha esposa vai brincar também, ela vai jogar também. She's beautiful. Ela é bonita.
E aí, gente, eu acho que vai ter um pouco de discórdia nessa família, porque eles vão jogar Uno. Então, cuidado com esse jogo, gente. Vamos lá. We'll play Uno. It's a funny game. We like it. After the game, we'll go to bed. Tomorrow will be a busy day. Então, traduzindo, we'll play Uno. Nós jogaremos Uno. It's a funny game. É um jogo divertido. Gente, só um parênteses. Notem que eu disse it's a funny game. Então, estou me referindo ao jogo, né? Estou dizendo ele é divertido, o jogo. Mas eu não disse somente o is, né? Eu disse it is, ou seja, it's a funny game. Só para lembrar. We like it, né? Nós gostamos daquilo, né? Do jogo. É importante que vocês lembrem também que, por exemplo, eu estou falando que eu gosto daquilo, vocês podem usar o it. After the game, depois do jogo, we'll go to bed. Nós iremos à cama. Tomorrow will be a busy day. Amanhã será um dia ocupado. Ok, ótimo. Então, só mais uma coisa, eu queria traduzir uma vez mais, porque eu fiz algumas explicações, então eu não queria que ficasse com essas explicações. Talvez você vai querer rever e ver com a tradução simultânea, né? Então vamos lá. We'll play Uno. Nós vamos jogar Uno. It's a funny game. É um jogo engraçado. We like it. Nós gostamos. After the game, depois do jogo, we'll go to bed. Nós iremos à cama. Tomorrow will be a busy day. Amanhã será um dia ocupado. Algo também que eu gostaria de explicar bem rápido, ó, que a gente também pode usar o be, o to be, lembrem do to be, com o will. Então, quando eu quero dizer assim, será, estará, então vocês usam will be, né? Por exemplo, eu quero dizer assim, eu serei feliz. Então eu digo, I will be happy, ok? Então lembrem disso. Pronto, então, gente, até agora eu vou deixar de compartilhar minha tela um pedacinho. Boa noite para todos, né? Good evening. Vi aqui uns boa noites no nosso chat. Gente, vou deixar de compartilhar minha tela, eu acho que um pouquinho, porque eu não quero que fique estranho. Deixa eu ver aqui. Pronto, então acho que já não está apresentando agora, mas eu vou voltar a apresentar, ok? Só um instante. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Nós vimos o que? O to be, nós vimos o futuro, nós vimos a rotina diária, nós vimos adjetivos e muitas coisas importantes. E para finalizar, gente, porque talvez você tá pensando aí, vixe, esse professor aí só fez falar e botou a gente para repetir. Eu queria treinar esse negócio aí que ele tá falando. Pois pronto, gente, o que a gente vai fazer? Isso aqui é muito importante. Essa parte vocês precisam prestar extrema atenção, mas ainda que vá ficar gravado, vocês podem já aprender de primeira. Tem uma coisa muito legal na nossa aula, que eu vou mostrar para vocês, que é a parte dos exercícios, ok? Só que, claro, vocês não vão fazer durante a aula ao vivo, né? Mas vocês vão fazer durante o tempo livre de vocês. Só que, gente, tem muita coisa. Aqui tem material para vocês trabalharem durante, eu acho que até um mês, gente. Eu acho que eu me empolguei. Então, eu vou mostrar justamente isso para vocês agora. E o que a gente vai usar? Gente, o nosso material didático, como a aula, ou seja, vai ser gratuito. Por quê? É um material que qualquer pessoa pode acessar. Então, não vai ser uma coisa que vocês vão precisar pagar nada para acessar. Vocês vão poder guardar numa pasta, se vocês quiserem. E são links e sites que vocês podem acessar pela internet. Então, essa parte é importante, porque vocês precisam entender como é que vai funcionar. Então, vou voltar a apresentar a tela inteira, ok? Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Ok, está compartilhando novamente. Então, peraí. Está aparecendo aqui, pronto. Vamos lá. Ok, então, gente, nós vamos usar, qual é a plataforma que nós iremos usar para que vocês tenham acesso tanto à aula gravada, né? Essa aqui é ao vivo, mas vai ficar gravado, já está sendo gravado.
tanto a aula gravada quanto a aula, ou seja, as atividades, que isso é muito importante. Não adianta eu ficar, tipo, só explicando e vocês não terem uma prática, né? Nem que seja escrita, de entendimento, de compreensão. Então, vamos lá, ó. Estão vendo aqui, ó? Essa é a nossa Day One, dia 1 Forlang, evento de volta para o futuro. Então, esse é o primeiro dia. E aqui nós temos as atividades, ok? Então, a primeira atividade, e só para deixar claro, antes de falar sobre as atividades, o link vai ser jogado lá no nosso grupo, ok? Então, permaneçam no grupo, gente. E ainda podem convidar mais pessoas. Não terminou o evento, é só o primeiro dia. Então, o link vai ficar lá, ou seja, dessa turma aqui, das atividades. Então vocês vão poder acessar eles bem bonitinhos aqui nessa plataforma. Vai ficar tudo separado para vocês de acordo com o tema. Então vocês podem ver que esse primeiro tema aqui é o quê, ó? To be adjectives. Então, o to be que a gente viu e os adjetivos. Quando eu clico nele, ó, vai aparecer o quê? Instruções, ok? E os links estão todos reunidos aqui, ó. Tem 6 links no total. Aqui tem uma atividade de aquecimento mesmo, que da Forlang. Então, o que você vai fazer nessa atividade aqui, ó? A gente tem I, uns pontinhos, né? Digamos que espaço em branco, happy, né? Então, eu sou feliz, você vai escolher o correto, de acordo com o que você viu na aula. Depois, he, espaço em branco, tall. Então, vocês vão completar de acordo com o que vocês sabem que é a conjugação certa. Ah, professor, não estou lembrando. Você vai poder voltar no vídeo e ver a explicação, até você entender, ok? Então, você vai poder repetir quantas vezes você precisar. Depois a gente tem you, né? Aí você tem que colocar a conjugação correta. Mesma coisa, até o final. Aí depois, quando vocês terminarem de responder, eu vou botar só um exemplo aqui, ó. Outro. Vamos só botar am, né? Aí cliquei, ó. Vê que fica vermelho, né? Aí eu tenho que ir lá embaixo, ó, enviar. E aí vocês enviam esse formulário. Ok? Isso aqui é só o primeiro exercício. Outro exercício que nós vamos ter seria. Pronto. Gente, só uma coisa também. Não é somente exercícios, ok? Aqui nós vamos ter um site que eu gosto muito de visitar, certo? E ele tem alguns vídeos muito legais. Então, eu coloquei o link do vídeo desse site aqui, do YouTube, aqui, que ele vai falar sobre o quê? Justamente sobre o verbo to be e adjetivos. Então, esse vídeo aqui, ó, já tem 11 minutos, então é uma coisa bem extensa, né, que vocês podem acessar. Depois a gente tem outro exercício, tá aqui do ladinho, só apresentando para vocês. E esse exercício é muito parecido com aquele que eu mostrei para vocês no início, né? Então, ó, tem aqui, ó, espaço em branco, girl. Então, vocês vão clicar em um desses três aqui e vocês vão lá embaixo, ó, e apertam em check, que seria para saber se está certo ou errado. Eu não vou clicar, senão vai aparecer as respostas certas, ok? Então, quando vocês tiverem terminado de responder, ó, aí vocês vão lá, check. Só uma coisa, gente, muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo no WhatsApp, não tem problema. Eu tô toda hora falando lá no grupo para achar meu número, não é muito difícil, não. Então, depois a gente tem aqui, ó, outro material que seria justamente dessa página, ok? Esse material, como eu falei para vocês, é gratuito, ele está disponível online. Eu só estou direcionando vocês para ele, só fazendo uma sugestão, ok? Isso é uma sugestão do professor para vocês, como material complementar, adicional. Então, a gente tem aqui, ó, Adjectives and Opposites. Então, aqui tem um videozinho, só que eu aconselho que vocês vejam isso aqui primeiro, ó. Passando tudo isso aqui, ó, tem umas imagens, vou até aumentar aqui para não ficar muito pequeno. Então, tem algumas imagens aqui, ó, que vão mostrar os adjetivos e os seus opostos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sei o que significa happy. Happy significa feliz. Mas se eu quero dizer se eu não entendo o que é o próximo, né? Por exemplo, esse do lado, sad. O que é sad? Então, se é oposto, happy significa feliz, sad tem que significar o quê? Triste, né? Então, gente, vejam todos, tem bastantes aqui, ó, big, small, hot, cold, fast, slow, né? O adjetivo seu oposto ainda tem uma segunda imagem. Depois vocês podem subir e assistem o vídeo, repitam com o vídeo, sejam bem interativos, né?
Depois, gente, tem um texto que vai estar disponível aqui como link, que também é de um site que eu gosto muito, uso muito com os meus alunos. Então, esse texto aqui se chama lingua.com e ele vai ter aqui, ó, algumas explicações e tudo, ou seja, um texto mesmo falando My Wonderful Family, minha família maravilhosa. E vai ser como se fosse uma pessoa narrando, né? Falando assim: ah, eu moro numa casa nas montanhas e tudo. Quando vocês terminarem esse texto aqui, o que que vocês vão fazer? Lá embaixo vai ter umas perguntas relacionadas ao texto, ok? Então vocês têm que ler o texto e, por favor, leiam primeiro em silêncio. Isso é muito importante para que vocês se concentrem no sentido do texto, ok? Então, assim que vocês terminarem, vocês vão tentar responder essas perguntas aqui. Então, ele está perguntando, ó, my mother, né, is a... Então, minha mãe é... Então, tem aqui, ó, writer, escritora, waitress, que seria garçonete, doctor, né, doutora, ou nurse, enfermeira. Então, vocês têm que procurar lá no texto. Aí, talvez você pode dizer assim, vixe, Sérgio, mas se eu não entender... Lembrando, vocês podem tirar dúvida comigo, porém, também tem o Translate, né, gente? Vocês podem usar o Google Translate, pode ajudar muito vocês nessa situação, se você quer uma tradução rápida, né, para entender melhor o texto. Então, vocês não precisam traduzir o texto todo, mas nem que seja uma partezinha já vai poder ajudar vocês com isso. Ok, então, essa aqui é só o primeiro... É só a primeira parte, gente. Até os slides estão aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Lembrando para vocês que essa é só a primeira etapa, então nós temos a segunda etapa, que seria o quê? Will mais daily routine, então futuro mais a rotina diária. Aqui vocês vão ter exercícios para o Will, ok? Também é um site que eu gosto muito, que é o English Hilfen, eu também estava usando um site deles anteriormente. E tem aqui, ó, tomorrow it, aí vocês vão colocar o will, né? Ou seja, só para dar um exemplo para vocês, gente. Vocês vão escrever aqui, ó. Will, né? Rain. Então, vocês podem notar que eu tirei o to do meio, certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com todos os verbos para colocar esses verbos no futuro, ok? Aí, terminei. Check, ok? Simples. Então, vocês vão botar. Sérgio, eu gostaria de entender o eu gostaria de entender o sentido da frase. Como eu falei para vocês, vocês podem tirar dúvidas comigo, mas também, para ser algo mais rápido, podem usar o Google Translate, gente, o tradutor do Google de inglês para português, ok? Voltando às atividades, já estou terminando a explicação. Aqui também nós vamos ter, olha, esse site, o mesmo site, English Woodward, que é a sugestão. Essas são sugestões minhas para vocês de atividades, de conteúdo. Eles também vão tratar essa parte da rotina. Então vocês veem que eles têm umas imagenzinhas aqui, ó. I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast. Então é uma sugestão minha para vocês tratarem essa parte também da rotina diária. Tem um vídeo aqui para vocês treinarem um pouco o ouvido, ok? Muito importante. Voltando, nós também temos um texto que é My Day, meu dia, que ele vai ser relacionado naquele mesmo site, né? Só que já é o tema da rotina diária, que ele vai ser relacionado justamente a isso. Então a gente tem, ó, first I wake up, then I get dressed, I walk to school, I do not ride a bike. Então ele tá falando o que acontece no dia dele. E não esqueçam de responder as perguntas, porque aí vocês vão testar o entendimento de vocês, ok? Vamos resolver só uma questão para não ficar dúvida e dizer assim, não, o professor não explicou direito. Ó, vamos lá no texto. O texto está dizendo assim, ó, first I wake up, né? Primeiro eu acordo. Então, aqui a pergunta é, what happens first? O que acontece primeiro? Tá aqui, ó. Wake up. Ok? Essa é a resposta certa. Ele não falou que almoçava primeiro, ou que se vestia, ou que caminhava para a escola primeiro. Então, eu não vou selecionar isso, ok? Não vou selecionar um errado, porque senão vai mostrar a opção certa para vocês. Eu quero que vocês façam tudo direitinho. Então, essa aqui é a segunda etapa. E, por último, eu já ia abrir o conteúdo das outras aulas. Pode não. Só amanhã.
Por último, a gente tem, ó, isso aqui é muito importante, duas coisas, por favor, não esqueçam disso. Na parte do reading time, do texto, ou seja, da leitura, vocês vão ter duas coisas, ok? Duas coisas especificamente. Aqui é um site que eu indico muito para os meus alunos, para você que quer ler textos com leitura, com áudio, e que vai ter uma leitura muito devagar e básica. Então, essa é outra sugestão minha para vocês, ok, gente? Então, vocês podem acessar e vai ter mais de 100 textos com áudio, ok? E bem básico e devagar. Se vocês acessarem, vocês vão ver que ele fala bem devagar. Ó. Cliquei no primeiro, então vocês veem, ó, aqui tem o áudio de 1 minutinho só, e o rapaz vai estar lendo tudo isso aqui, ó. Billy always listens to his mother. He always does what she says. Então, ele vai falar mais ou menos assim como eu tô falando, tá bom? Não é exagero, não. Aqui vocês podem treinar ouvido, leitura. É maravilhoso, gente. Então, isso vai estar na terceira parte das atividades. E outra coisa que eu coloquei para vocês também é o script da aula. Ele vai aparecer aqui como edição e tudo mais, mas isso aqui é só algo no caso de você realmente precisar, ele vai ter o script das aulas que eu expliquei no slide, ou seja, ó, é porque nem todas as frases eu coloquei tradução até para evitar um pouco colocar o português, né? Escrito. Então, eu estou colocando aqui só em caso de dúvida, você quiser acompanhar novamente o vídeo com as traduções, você pode vir aqui e você vai ver a tradução. Então, ó, he's tall, he's short, it's big. Pronto. Então, gente, chegamos ao final da nossa primeira aula, né? Duração de 1 hora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês podem até falar aí no chat, eu estou dando uma olhada, vou tirar a minha tela para que não fique estranho, não fique aparecendo qualquer coisa assim repetitiva para vocês. Eu fico feliz aí, o Júnior já falou top demais. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, se foi claro, se vocês gostaram, escrevam. Porque, ó, Inês falou very, very good, Yuri foi ótimo, Serginho. Peraí, gente. Eu sou meio novato nesse negócio de Google Meet aqui. Teve alguém que levantou a mão. Aí, quem foi que levantou a mão? Eu queria falar com vocês rapidinho nessa primeira aula e tudo. Levanta a mão de novo aí. Peraí. E deixa eu ver se é possível a gente ativar o microfone de alguém. Porque às vezes ele. Peraí, deixa eu ver. Ele não tá tendo essa opção. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho, Opa, eu ouvi a voz de alguém aí. fui eu, Sérgio Inês. Oi, Inês, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que quem coloca o microfone somos nós. Ah, sim. É porque eu pensei Tá que eu dizendo? teria essa opção de colocar para vocês falar. Mas, Inês, aproveitando aí que você já tá falando, né? E a Inês, inclusive, gente, ela já foi minha aluna, né, durante um período, e uma ótima aluna. Ela teve que dar uma pausa, né, para um pouquinho, justamente até por essa loucura que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Mas, e aí, Inês? Pode falar, tá podendo ligar o microfone, tá me ouvindo? Eu liguei. Tá me Ótimo. ouvindo? Sim, sim. E aí, Inês? Gostei muito, Sérgio. Muito, muito mesmo. Muito claro, assim. Uhum, Muito, muito didático, como sempre você é. E sim. também essas atividades que você passou, esses links. Uhum, Maravilhoso. Estou com que muita bom. saudade do meu inglês. Realmente eu estou querendo voltar, Sim. porque acho que agora a coisa, apesar de ter piorado um pouco, mas a gente já está com a cabeça mais no lugar do que quando começou, Uhum, né? sim, E sim. vamos ver. Sim, Foi um ótimo, então. prazer grande falar com Sim. você aqui, assistir tua aula. Foi um prazer também, Inês, ouvir sua voz novamente e que você tenha participado de uma aula novamente. Fico Pois feliz. é. Pois muito Pois vamos, obrigado pela participação. Um grande abraço. outro para você. Pronto. Gente, alguém queria falar mais alguma coisa? Você que quer ativar o seu microfone? Talvez você teve alguma dúvida de alguma coisa, quer tirar. Eu vou reservar uns 5 a 10 minutinhos para isso, tá certo?
Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que o pessoal tá meio envergonhado. Pois então, gente, foi. Deixa eu ver aqui se tem. É, o povo tá com vergonha, escreveram aqui. Pois ótimo, gente. Então, o seguinte, essa foi a nossa primeira aula e ela tá gravada, né? Vai demorar um pouquinho para eu subir ela lá nas atividades, porque ela tem que ser processada primeiro pelo Google e tudo mais, mas eu acredito que ou hoje, um pouquinho mais tarde, daqui 1 hora ou 2, ela já vai estar disponível, ou se não, a gente já vai disponibilizar ela amanhã de manhã, talvez vocês vão poder ver novamente, ok? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa primeira aula. Lembrando que se vocês precisarem, eu sei que eu sou chato e repetitivo às vezes, mas se vocês precisarem tirar uma dúvida, entrem em contato comigo no WhatsApp. Você pode dizer assim, Sérgio, olha, não entendi isso aqui, essa parte que você explicou, ou não estou entendendo como usar esse Classroom aqui, essas atividades. Gente, é muito fácil, eu vou mandar um link lá no grupo e vai ficar disponível. Então é só vocês abrirem e começar a clicar lá, por exemplo, tem uma barra ali mostrando o tema. Então vocês clicam lá, ok? Mas se precisarem tirar dúvida, como eu falei, vou estar disponível, estarei disponível. Pois, gente, muito obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que a explicação tenha sido bem clara e, por favor, tirem um tempo, ainda hoje à noite, se vocês puderem, para fazer as atividades, tá certo? Então façam as atividades, deem uma olhada, nem que vocês façam só a primeira parte do to be, os adjetivos. Gente, tem, como eu falei, tem material ali que eu acho que dá para um mês. Para um mês de atividade, de vídeo, de tudo isso, ok? Então, deixa eu ver, o Yuri levantou a mão. Pode falar, Yuri. Peraí. Tá querendo falar? E aí, Serginho, boa noite. Tudo bom, Yuri? E aí? Tudo? Ei, deixa eu te perguntar, o conteúdo da aula tu já vai colocar agora de noite no grupo? Sim, agora à noite, exatamente. Eu vou Ah, beleza. colocar agora à noite. Assim que terminar a aula, eu já vou colocar. Como eu falei, o vídeo aqui pode demorar um pouquinho, porque ele tem essa coisa de processar o vídeo primeiro, né? Certo. Então, mas eu acho que em 1, 2 horas já tá bem, já vai estar disponível, tá certo? E vocês vão poder fazer as atividades de imediato assim que terminar a nossa aula aqui, tá bom? Show, obrigado aí, viu? Realmente foi. Já tinha tido, né, as aulas em inglês e tudo, Uhum. mas não dessa forma bem dinâmica, bem aproveitada, desse para aproveitar. E já estamos aí ansiosos para depois desses 3 dias, né? Sim, sim. Viu? Ótimo, ótimo. Pois Pois valeu. valeu, Yuri. Gente, inclusive, foi muito bom. Teve alguma coisa que o Yuri falou que me fez lembrar de algo que eu esqueci de falar sobre a metodologia. Como a gente está fazendo aula para iniciante atualmente, a nossa metodologia inicial é português e inglês. Então, eu não vou chegar aqui na aula falando só inglês, para que você talvez não entenda o que eu estou falando. Então, por isso que inicialmente eu vou estar explicando em português para que você consiga entender e produzir em inglês, ok? Então, isso faz parte da minha metodologia com o básico. Então, gente, para finalizar mesmo, amanhã nós estaremos postando algo lá no Instagram, então fiquem ligados no nosso Instagram, que é forlang, né? Vocês vão ter um nome pelo vídeo, acho que no link também que eu vou enviar para vocês das atividades. Então, forlang, o nome do curso, barra, né? Underline, desculpem, underline. Então, forlang, underline. E aí vocês podem dar uma olhadinha no post que nós vamos fazer. Então, compartilhem, comentem. E se vocês gostaram dessa aula, gente, vocês vão poder compartilhar o vídeo. Acredito que no término das 3 aulas nós estaremos compartilhando no YouTube, então vai estar disponível para todo mundo. Mas acompanhe, gente. Eu acho que ao vivo é mais emocionante, porque o professor pode fazer umas gafes ao vivo aí. Pois, gente, um grande abraço e até amanhã.